Olá, meus queridos alunos. Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo da série Gabaritando FATEC. Por enquanto nós estamos fazendo o módulo Raciocínio Lógico. Então hoje nós vamos falar sobre os exercícios 11 e 12 da última prova da FATEC, que foi realizada em dezembro de 2015, para ingresso no vestibular agora para primeiro semestre de 2016. Como todo mundo sabe, FATEC é uma faculdade do estado de São Paulo, pública, que forma cursos de bacharéis, bacharelado e tecnológico. Tem diversas áreas, mas o vestibular é comum para todas as áreas. Ok? Então vamos lá no nosso exercício de hoje. Bom, como todo mundo já viu no vídeo anterior, gabaritando a FATEC, exercício prático, resolução da prova do primeiro semestre, módulo raciocínio lógico, exercícios 11 e 12. Ok? Para quem ainda não sabe aonde vai baixar a prova, entra nesse site aí, ó, www.vestibularfatec.com.br. Lá tem o gabarito e a prova, tá? Vocês conseguem. Eu sempre disse para todos os meus alunos que a melhor forma de você estudar para uma prova de vestibular é você pegar as provas anteriores e tentar resolver o máximo possível de questões. Você pode olhar no gabarito, mas aí você não vai estar sendo honesto com você mesmo, né? Você precisa para você se preparar, você precisa fazer a prova como se ela fosse a prova real mesmo, e não ficar olhando a resposta e depois chutar, falar, eu acho que é essa aqui porque eu sei. Não adianta fazer isso porque você vai estar se enganando. Ok? Então faz o exercício e no final da prova você corrige ela para ver quantas que você acertou. A média de ingresso, a nota de corte da FATEC, para quem não viu, esse ano ficou em 68%. Então você precisa acertar, ter uma pontuação acima de 68. Ok? Bom, então vamos lá. O exercício 11 de raciocínio lógico é esse aqui, ó. Na figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado MNPQ. Então nós temos o quadrado aqui, MNPQ, de lado de medida L. Então, qual que é a medida? Não sei, é uma medida L qualquer. Os pontos E e F pertencem ao segmento BD, de modo que BE igual a FD. Então, este segmento aqui é igual a este segmento aqui, que é igual a L sobre 4. Então, aqui, ó, tem a medida de 1/4 de L. Então, você pode colocar 4 segmentos desse. Aqui tem 1. Até aqui, mais ou menos, tem mais 1. São 2. Daqui até aqui tem mais 1. São 3. E 4. A área do quadrado MNPQ é igual a K vezes a área da superfície destacada em cinza. Então tem uma destacada em cinza aqui, essa superfície aqui, esses quatro triângulos aqui, ok? Assim sendo, o valor de K é, resposta A, 2, resposta B, 4, resposta B, 6, resposta D, 8, resposta E, 10. Vamos inverter a pergunta. Quantas vezes a área destacada K cabe dentro do triângulo MNPQ? É esta que é a real pergunta do exercício. Ela cabe 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes, 8 vezes ou 10 vezes. Então, esta que é a real pergunta. Quantas vezes a superfície K, a área destacada aqui, ó, se você juntar todas estas áreas aqui, ó, quantas áreas
ela vai formar aqui para cobrir toda a área do triângulo do quadrado MNPQ? Esta que é a real pergunta. Então, no vestibular a gente tem só lápis, caderno de questões, né? Caneta e o nosso raciocínio. Então, vamos tentar resolver isso da maneira mais prática possível. Olha só. Como é que é isso que a gente vai fazer da maneira mais prática? A gente não pode fazer conta. Aliás, podemos fazer conta, mas não podemos fazer calculadora. Não podemos fazer nenhum tipo utilizar nenhum tipo de equipamento para fazer medições. Não pode usar uma régua lá para fazer uma medição. Então, qual que é a maneira mais simples que eu entendo de resolver esse exercício? Nós vamos fazer duas ações nesse exercício. Você utilizando a caneta ou lápis, você vai traçar duas mediatrizes, uma na vertical e uma na horizontal, dividindo o quadrado em 4 partes. Assim, ó, eu vou traçar uma linha aqui no centro e outra linha aqui no centro. Aí eu dividi o quadrado MNPQ em 4 partes, ó, 4 quadrantes. E a segunda, eu vou escolher qualquer um deles e desenhar as imagens sobrepostas, uma em cima da outra, assim, ó. Então eu escolhi esse quadrante aqui, aí ele tem essa figura aqui, ó, que eu deixei aqui, ó, tá desenhada aqui. Peguei esta figura aqui, joguei aqui, ó, coloquei aqui ela. É fácil desenhar porque você já fez uma pré-divisão do quadrante aqui, ó. Então fica fácil, você vai pegar esse ponto aqui, ó. Essa central aqui, ligar até aqui. Essa central, esse ponto, ligar até aqui. Aí você colocou esta imagem aqui e aqui. E assim você vai fazer aqui, ó. Você vai colocar as 4 imagens aqui, ó. Certo? Ah, sobrou esses espaços em branco. Realmente, sobrou esses espaços em branco. Mas vamos considerar que tem imagens, essa parte de cima aqui, ó, ela vai se sobrepor à parte de baixo. Quando você colocar, tem uma área aqui que vai ser comum, então ela vai ser sobreposta. Se você conseguisse retirar essa área, ela preencheria esses espaços em branco aqui, ó. É o que eu estou falando aqui, ó. Se colocamos as 4, vale lembrar que as áreas destacadas sobrepostas, se removida a sobreposição, poderiam ser utilizadas para o preenchimento da área em branco que está sobrando no quadrante. Então, chegamos à seguinte conclusão aqui, ó. Desta forma, a área do quadrado MNPQ é 4 vezes maior que a área destacada. Menor, desculpa. É menor que a área... Está certo. A área MNPQ é 4 vezes maior que a área destacada. O que você deduz aí, ó? Que eu consigo colocar... Vou voltar no outro slide aqui, ó. Eu consigo colocar... Se eu juntar as 4 áreas aqui destacadas, ela vai utilizar apenas 1/4 do quadrado. O quadrado MNPQ. Consequentemente, eu consigo colocar 4 áreas destacadas dentro do quadrado. Ok? Então aqui, ó, nós temos as outras alternativas. Nós temos 5 alternativas. Alternativa A, 2 vezes. Se eu tivesse se eu conseguisse preencher só com... Eu teria que ter 2 áreas daquela lá, maior, para preencher o quadrado. Para preencher o quadrado todo. Eu só conseguiria preencher metade de um quadrante com 2 áreas. Com 2 áreas destacadas. Se eu remontasse uma em cima da outra. Se eu colocasse uma sobre a outra, eu só conseguiria preencher metade de um quadrante. Não se preencheria nem um quadrante inteiro. 6 partes. Se eu preencher 6 partes a cada área destacada, se eu tivesse 6 partes iguais àquelas destacadas, eu iria conseguir preencher apenas um quadrante e meio. Como está aqui, ó.
eu consigo preencher apenas 1 quadrante e meio. 8 partes destacadas, eu consigo preencher 2 quadrantes. E com 10 partes destacadas, eu consigo preencher 2 quadrantes e meio. Qualquer uma das outras alternativas, eu não consigo preencher o quadrado completo. Então, eu preciso de 4 vezes a área destacada para preencher o quadrado MNPq completamente. 4 vezes. Então, a alternativa correta para este exercício é a alternativa B. 4 vezes. Ok? Esse é o exercício 11. Agora nós vamos para o exercício 12. Esse aqui é lógica propositiva, proposicional. Lógica proposicional é aplicar matemática ao português. Ok? Então, em proposição, lógica proposicional, nós temos o seguinte, que uma frase é declarativa, ela exprime um pensamento e ela só pode ter um valor de resposta, falso ou verdadeiro. Não existe lógica proposicional com um valor ambíguo, ou seja, um valor de duas respostas, verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ok? Então ele está me perguntando aqui qual das 5 alternativas: A, vamos estudar; B, parabéns; C, x mais y menor que 3; D, 1/3 mais 1/2 igual a 2/5; e E, x ao quadrado mais 5x mais E. Qual dessas 5 alternativas é uma lógica proposicional, uma proposição? Então vamos entender um pouquinho mais o que é proposição ou lógica proposicional. Em lógica proposicional, nós temos um conectivo lógico que nos auxiliam na realização dos exercícios. Nós temos alguns conectivos lógicos. São eles: eu tenho não, tenho uma simbologia; o e é uma simbologia; ou, se e então, se e somente t. Então vamos analisar dentro do nosso exercício aqui, cada uma das alternativas para verificar qual delas é uma lógica proposicional. Lembrando que é uma frase declarativa, tá? Mas se você ler isso aqui, vocês têm que declarar o que é a frase e não outro tipo de frase. Declarar, eu estou afirmando, eu vou afirmar. E aí ela vai me resultar numa resposta lógica, sim ou não. Ok? Então vamos lá. Frase A. Vamos estudar? Ela está fazendo uma pergunta. Ela não tem nenhum desses conectivos aqui. Então, ela não é uma... se você falasse assim, ao invés de vamos estudar, perguntando, eu falo vamos estudar. Você teria 2 respostas possíveis: sim ou não. Estou afirmando. Quando eu estou fazendo uma frase com um ponto final, eu estou afirmando vamos estudar, simplesmente. Então é uma frase que exige uma ação de ir estudar. Ok? E como ela tem um ponto de interrogação, eu posso ter 2 respostas para ela: sim ou não. Então não é uma frase, uma expressão declarativa. É uma expressão interrogativa. O mesmo caso vale para a letra B. Parabéns. Você está dando uma lógica aí, está dando um parabéns para uma pessoa, você não está gerando nenhuma ação, você está exclamando, você não está declarando os seus parabéns. Ok? Não aplica-se nenhum desses termos aqui. Vamos para o terceiro exemplo. X mais y é menor que 3. Ela é uma frase declarativa, ok? Porém, eu consigo variar ela, o resultado lógico dela, porque eu tenho variáveis x e y.
Se eu escrevesse ela assim, voltando lá nos conectivos lógicos, se x é igual a 5 e y é igual a 2, então eles serão menor x mais y. Então eu teria que escrever ela assim, para ela ser uma lógica proposicional e então ser a alternativa que nós estamos procurando. Ok? Então aí eu estaria fazendo uma afirmação, uma declaração de que a frase, para completar essa frase, e assim ela se tornar uma proposição. Alternativa D. 1/3 mais 1/2 é igual a 2/5. Eu tenho uma afirmação. Eu estou afirmando que 1/3 mais 1/2 olha lá, conectivo lógico, é igual a 2/5. Nesse caso, eu estou fazendo esta afirmação. Então, a gente sabe que se nós somarmos 1/3 mais 1/2, nós não vamos obter o resultado de 2/5, porque a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Então, esta afirmação vai me resultar uma única resposta lógica, um único valor lógico de resposta, falso. Então, esta aqui é a nossa resposta. E a última aqui, ó, a sentença está incompleta. Só para a gente completar o raciocínio, x mais 2, x ao quadrado, mais 5x mais 6, a sentença ela está incompleta. Eu preciso colocar é igual, é maior, assume valores. Eu preciso completar a sentença matemática para afirmar algo. Então está faltando aí, eu não tenho como colocar essa aqui. Essa aqui seria, na análise do exercício, seria o primeiro a ser destacado. E as outras a gente poderia analisar com mais profundidade, como a gente fez aqui. Então a alternativa correta desse exercício é a alternativa D. 1/3 mais 1/2 é igual a 2/5. Eu estou afirmando isso, eu estou declarando isso, que 1/3 mais 1/2 é igual a 2/5. E a resposta dessa declaração é falso. Ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenha ficado claro a explicação do meu raciocínio. Desculpe aí os eventuais equívocos que a gente coloca durante o exercício, porque cada um pensa de uma forma, mas eu espero ter conseguido explicar bem esses dois exercícios de lógica aí. E se vocês gostaram, dê um like lá no canal, acessem, comentem, indiquem o canal. Eu espero estar podendo ajudar algumas pessoas a entrar numa faculdade pública e ter um futuro melhor para si. Okay? Até mais, fiquem com Deus e até o próximo exercício.